Olá para todo mundo, eu sou o Lucas e eu estudo no Maine. E hoje eu vou explicar como que foi mais ou menos o processo de vir até aqui, chegar aqui, tudo que teve antes. Então, começou que a gente mais ou menos para começo de maio, a gente começou a ver isso aí, o que é bem tarde, a gente sabia disso. Só que mesmo assim a gente procurou, a gente fez o processo, escrevi um monte de redação, fiz um monte de documentos e tal. E essa escola aqui do Maine, chamada Foxcroft Academy, me aceitaram, eles ainda tinham a janela aberta para aceitação, me aceitaram, então eu vim aqui. Então me preparei para isso, né? Fui me preparando uma semana antes de eu embarcar no avião. Meus amigos fizeram uma festa para mim, que eu fiquei muito feliz de ter acontecido. Mas no dia 17 de agosto eu entrei no avião com os meus pais e a gente foi até Boston. Chegando lá, a gente alugou um carro e a gente foi subindo até chegar no Maine. Eu diria que foi uma viagem de tipo umas talvez 6, 7 horas, mas super de boa. A gente foi parando, comendo, comprando várias coisas, foi bem legal. E aí eu cheguei aqui, né? Meus pais ficaram aqui por mais uns 1 ou 2 dias, só pra ter certeza que eu ia ficar bem aqui, tudo de boa. Cheguei, arrumei meu dorm, fiquei impressionado com o tamanho da escola, com toda a infraestrutura que eles tinham, é incrível. E os dorm parents, as pessoas que já estavam aqui, né, se acomodando também, conhecer elas foi bem legal. Mas depois do primeiro e segundo dia, meus pais foram embora e a gente começou a ter várias atividades diferentes. A gente teve tipo um piquenique, a gente foi subir uma montanha que aliás era muito linda. Passamos umas 2 horas só para subir a montanha, outras 1h30 para descer a montanha. A gente saiu, foi pra Portland, que é meio que a maior cidade que tem aqui no estado do Maine. A gente foi pelo shopping que tem lá, a gente se divertiu bastante aquele dia. A gente foi pra um parque também, bem da hora. A gente andou de raft, umas águas bem geladas. A semana que a gente teve lá foi muito animada, teve várias coisas pra gente fazer. Até porque não tinha começado a aula ainda, a gente só tava lá se acostumando com o lugar. E foi um jeito bem legal e divertido de se acostumar em estar nos dormitórios, né? Depois começaram as aulas, né? Eles botaram a gente nas nossas respectivas salas. Eu me perdi no primeiro dia porque a escola é gigante. Mas eu cheguei lá na minha aula de eletrônica. A aulinha é bem legal. Eu tinha também solda, tinha inglês, tinha piano, umas aulas bem legais também. E depois da escola, se você fizesse esporte, você também teria que ir direto pro seu esporte, só que eu não fiz nos primeiros 3 meses, eu só fiz basquete e tênis, que é depois. Eu fui mascote deles por um tempo, foi bem engraçado. E no primeiro mês, mais ou menos, eu tava só me acostumando com o ambiente, com, sabe, todo mundo que morava aqui, os amigos americanos que eu tava fazendo. Então, foi um mês bem mais corrido, mas só porque eu tinha que me acostumar com tudo. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a sentir mais falta de casa, que é completamente normal, dos meus pais, meus amigos no Brasil também, é completamente normal sentir falta deles. Então, quando chegou dezembro, a gente teve 3 semanas de férias pra Natal e Ano Novo. Então, eu acabei voltando pro Brasil, eu revi meus amigos, eu revi minha família, foi muito legal. Mas antes disso, aconteceu várias coisas. Era pra eu sair de Bangor, ir pra Filadélfia e ir direto pro Brasil. Só que esse voo atrasou 7 horas. Então eu tive que cancelar esse voo, eu tive que pegar um outro voo pro outro dia. Só que aí só continuou. Atrasou umas 2 horas por aí. E na hora que eu tava na fila pra entrar, meus pais me ligaram e falaram: não entre nesse avião. Por quê? Ele ia pra Dallas, mas só que se eu fosse pra Dallas, eu teria que esperar 15 horas até meu próximo voo. Então eles falaram: não entra nisso aí, porque eu teria que dormir no aeroporto. Eles falaram: não entra. Eu tava na fila pra entrar no avião já, eu tive que sair. Esperei mais 1h30, 2 horas, um voo pra Nova York. Só que aí quando eu cheguei lá, meus amigos, ferrou. Aquele aeroporto é gigante, tem um trem pra conectar 4 estações do aeroporto. Tá bom, não um trem, um metrô, mas mesmo assim. E a parte mais legal, eu tinha 30 minutos pra fazer a conexão. Então eu tinha que sair do meu terminal, correr pra esse bonde aí, pra entrar em outro terminal, passar pra segurança, passar por todo o processo lá e chegar no avião em 30 minutos. Detalhe, só andando eu já levei 10 minutos pra chegar na segurança. Então é um aeroporto gigante. E eu tava correndo lá, eu não tava só, eu tava correndo, passando por tudo direto. Por sorte minha, a imigração tava sem nenhuma fila, segurança também nenhuma fila, então passei super rápido por elas. Só que mesmo assim, eu correndo, fazendo tudo isso, eu acabei chegando lá e eu acabei perdendo meu voo por tipo 2 minutos, eu tava quase lá. Então aconteceu, infelizmente. Mas eu tinha outro voo planejado pra tipo 2 horas depois, caso isso acontecesse. Então beleza, era só eu pegar um outro ticket lá, esperar 2 horas, era isso. Só que esse outro voo já tava cheio. E depois disso, a gente acabou cancelando esse voo, pegou outro voo, só que ao invés de ser pra São Paulo, ia ser pro Rio de Janeiro. E esse deu certo, eu fui pro Rio de Janeiro e tal, depois de muita confusão.
Cheguei no Rio de Janeiro, aí eu já fui direto pra São Paulo, aí não teve mais problema nenhum. E foi difícil, foi complicado, mas acabou dando certo. Quando eu voltei para os Estados Unidos também teve uns problemas lá, mas não foi, só foi tipo um atrasinho acima, não foi nada demais. Mas é isso aí. Muito obrigado e próximo vídeo.